Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e neste vídeo nós estaremos dando continuidade à série de vídeos de leitura explicada da obra Ser e Tempo de Martin Heidegger. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Nós temos lido a obra Ser e Tempo de Martin Heidegger parágrafo por parágrafo, explicando cada parágrafo. Só que eu estava postando esses vídeos num outro canal, né, que é um canal que eu tinha montado especificamente para postar vídeos de leitura de Ser e Tempo. No início, a ideia do canal era poder gravar reuniões de grupos de estudo sobre o livro Ser e Tempo e postar essas reuniões. Mas eu acabei, juntamente com esse grupo, decidindo que eu iria postar só o vídeo meu mesmo, explicando cada parágrafo. Eu estava postando esses vídeos explicando cada parágrafo de Ser e Tempo num canal específico. Só que agora eu vou postar aqui no meu canal principal. No entanto, eu vou deixar na descrição o link da playlist que tem os vídeos anteriores. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, você só precisa ir na descrição ou no primeiro comentário fixado, que eu vou deixar aí o link, né, o link da playlist. Então, você só vai precisar clicar no link da playlist e você vai ter os vídeos anteriores para poder acompanhar, se você quiser ver os anteriores. Então, a gente está lendo Ser e Tempo, né? Eu vou comentando por vídeo 2 parágrafos, né? Parágrafos aqui não parágrafo como a gente usa usualmente, né? Mas parágrafo na divisão do livro. O livro é dividido em parágrafos, mas cada parágrafo a gente tem mais de um parágrafo, então assim, os parágrafos são meio que seções, por assim dizer, né? Não seções exatamente, mas se vocês têm livros de filosofia, vocês já devem ter percebido alguns livros que são organizados assim, organizados no que a gente chama de parágrafos. E nesse vídeo nós vamos estudar os parágrafos 35, que é sobre o falatório, e o parágrafo 36, que é sobre a curiosidade. Então vamos retomar alguns conceitos importantes para a gente entender a questão da curiosidade, do falatório e da curiosidade. Então a gente vai precisar ter em mente alguns conceitos importantes. Nós vimos que o Dasein, né, a gente vai começar aqui com a noção de Dasein. O Dasein é o ente que nós mesmos somos. O Dasein, ele é ser no mundo. Quer dizer que ele está sempre imerso dentro de uma trama de significados. É isso que a gente chama de mundo. A trama de significados, a trama significativa, na qual o Dasein se encontra inserido. Na maior parte das vezes, o Dasein ele se encontra absorvido por algo que o Heidegger vai chamar de agente ou impessoal. O que é o agente ou impessoal? O agente ou impessoal significa que na nossa cotidianidade, ou seja, o Dasein cotidiano, no seu cotidiano, no seu dia a dia, quando tudo está correndo normal, no dia a dia de cada pessoa, nós estamos, por assim dizer, imersos no que o agente pensa. A gente não está singularizado de maneira individual. Eu não tenho assim exatamente as minhas próprias ideias ou a minha maneira de pensar, o meu próprio ser, o ser próprio. Na verdade, em alguma medida, eu estou mergulhado numa dada gama de significados e de interpretações que já estão dadas e colocadas antes de mim. Isso que é o impessoal, isso significa que eu acabo me tornando, por assim dizer, impessoal, não individualizado, não singularizado, mas aquele que pensa como todo mundo pensa, aquele que age como todo mundo age, aquele que não se responsabiliza por si mesmo, singularmente, individualmente, mas aquele que está mergulhado, por assim dizer, no que todo mundo faz, no que todo mundo pensa. Esse estar mergulhado no que todo mundo faz, no que todo mundo pensa, não deve ser confundido com uma análise sociológica. Não se trata de estar mergulhado, por exemplo, como acontece, por exemplo, em sociedades de massa, em que as pessoas às vezes estão mergulhadas todas numa dada ideologia. Então você pega, por exemplo, o nazismo, né? O Heidegger, infelizmente, teve o apoio ao nazismo, a gente sabe disso. Mas aqui, usando o próprio nazismo como exemplo, o nazismo foi um movimento de massa, todo mundo seguindo ali a mesma ideologia. Não é simplesmente isso que é o agente. Não é simplesmente isso que é o impessoal.
Na verdade, o impessoal é a forma como todos nós nos encontramos no nosso dia a dia. A gente tem a nossa vida. A gente não para se pensar assim, nossa, será que isso que eu estou fazendo? Eu estou fazendo porque é uma escolha existencial, autêntica minha. A gente não para pensar assim. A gente só vive. E na medida em que a gente vai vivendo o nosso dia a dia, a gente vai fazendo o que todo mundo faz. A gente acorda de manhã, vai trabalhar, ou vai estudar. A gente faz o que tem que fazer da vida. A gente vive. Né? A gente vive dentro de um conjunto de significados que já está dado, dentro de uma sociedade que já está dada, dentro de um conjunto de relações que já está dada, dentro de um conjunto de significados e interpretações que já estão colocados para nós. Né? Você não acorda de manhã num vazio. Você não acorda de manhã e pensa assim, nossa, estou no nada. Nada, não há nada. Né? A não ser que você esteja num estado de angústia, isso a gente vai ver depois no pensamento de Heidegger, você não se levanta de manhã e pensa assim, não há nada, nada. Não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei qual é o meu sentido de vida, não sei para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, eu nem sei o que é uma cama, nem sei que tem um chão aqui debaixo de mim. A gente não acorda assim, a gente não acorda, não tem nada, eu vou agora fazer uma escolha autêntica por mim mesmo do que eu quero fazer hoje, do que vai ser minha vida, de como vai ser meu dia a dia. Não, o seu dia a dia simplesmente corre, ele simplesmente acontece, ele simplesmente se dá. Isso que é o impessoal, isso que é a vida na impessoalidade. A gente está absorvido num conjunto de significados, num conjunto de sentidos, num conjunto num campo de sentido que já está colocado. E a gente vive. E a gente vive sem se responsabilizar. Então, assim, é muito comum. Porque o agente é uma expressão bem legal, né? O agente. Porque é muito comum, às vezes, as pessoas perguntarem pra gente assim, eu tinha muito maneira de fazer isso, né? A pessoa perguntar assim, nossa, o que você acha disso? Aí eu falava, a gente acha. Né? Às vezes, por exemplo, era uma pergunta sobre política. Aí, ao invés de eu falar, eu acho, eu sempre falava, a gente acha como se eu estivesse me referindo a um grupo, né? A gente acha, nós que somos, por exemplo, nós que somos de esquerda, a gente acha que... Percebe? Ou alguém perguntava alguma coisa de psicologia. Então, o que você acha disso, você como psicóloga? Aí a gente fala, a gente acha... Ou pergunta pra gente, né, alguma coisa de filosofia. A gente da filosofia acha... Mas o que você acha? Uma vez uma pessoa me perguntou, né, na época eu era bastante religioso, né, que ela me perguntou assim, o que você pensa sobre isso? E eu tava respondendo como cristão, na época eu era cristão. Eu respondi, a gente entende que... E aí essa pessoa virou pra mim e falou assim, não, eu não quero saber o que os religiosos pensam, eu quero saber o que você pensa. Você individualmente. Isso me travou, assim, como assim, eu penso, eu individualmente, singularmente, o que eu penso, eu não sei. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado, isso vale pra qualquer coisa. Né? Às vezes você é de um movimento social, que seja. E às vezes as pessoas perguntam, o que você acha disso? Você fala como... Não fala a partir de você mesmo, você fala sempre a partir do coletivo. E é muito importante dizer isso. Isso não é um julgamento moral. O Heidegger não está falando que isso é errado. Porque é assim que a gente vive, meu bem, né? Já pensou... Já pensou se a gente acordasse de manhã num vazio? Não soubesse nem que tinha um chão pra gente pisar, não soubesse nem que a gente tem que trabalhar, que tem que fazer as coisas? Não tem como, né? A gente tem que estar absorvido em alguma medida na vida. Na vida. Né? A gente tem que ter uma ideia de questões, de significações que já estão colocadas pra gente e que a gente vai viver o dia a dia. Né? A gente não tem como viver... A gente vive numa sociedade que a gente tem que acordar de manhã, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa. Não tem como. A gente faz parte de uma sociedade, a gente faz parte de um coletivo, nós temos uma socialidade. Então, não é um julgamento moral. O Heidegger está simplesmente analisando existencialmente, buscando compreender como o Dasein se encontra no seu cotidiano. É só isso. Não é para dizer que isso é errado. É só uma análise. É para analisar como nós nos encontramos no nosso cotidiano. E é assim que a gente se encontra mesmo. E tá tudo bem. Não é um erro. Né? Então isso aqui não é um juízo moral. Então o mais importante o Heidegger vai dizer assim, né, que ele não pretende fazer qualquer análise moral. Ele fala assim, a interpretação tem um propósito puramente ontológico. O que é ontológico? É que tem a ver com o nosso modo de ser. Qual é o nosso modo de ser no cotidiano?
qual é o modo como nós estamos sendo no dia a dia. É só isso. Não é para falar se isso é errado. Não é para falar se você deve ou não viver assim. É simplesmente para analisar como é que nós estamos sendo no nosso cotidiano. E aí ele fala, estando muito longe de uma crítica moralizante do design cotidiano. Ou seja, não é uma crítica. Isso aqui não é uma crítica social, isso aqui não é uma crítica antropológica, isso aqui não é uma crítica moral. Ser e Tempo não é um livro de ética moral. Ética talvez até seja num sentido bem diferente quando a gente vai ver a questão do cuidado. Mas ética, moral, no sentido moralizante, não é. Aqui não é para dizer o que é certo e o que é errado. Aqui é para pensar como o Dasein se encontra. Como o Dasein está sendo no dia a dia. Só isso. É uma análise existencial de como o Dasein se encontra no seu cotidiano. De como o Dasein se encontra no seu dia a dia. E aí o Heidegger fala, está muito longe de ter qualquer aspiração de filosofia da cultura, que não é filosofia da cultura. Eu dei um exemplo para vocês. Alguém pode ler o Heidegger quando ele fala do a gente pensar assim, nossa, então quer dizer que o Heidegger está criticando os movimentos de massa? Não! Não é isso. Ele não está analisando a cultura, ele não está analisando a sociedade. Ele não está falando assim, olha só, nós vivemos um tempo político em que as pessoas seguem cegamente um político e elas estão mergulhadas no que todo mundo pensa, elas não têm pensamento próprio político. Não é isso que o Heidegger está fazendo. Essas coisas podem ser manifestações concretas, existenciárias, né, existenciárias do sentido concreto, não necessariamente do modo de ser, que pode acontecer, que pode ter uma relação com a impessoalidade. Mas impessoalidade não é isso. Né? Impessoalidade é um modo de ser. Não é um fenômeno cultural específico. Não é uma coisa que acontece vez ou outra na história da humanidade. Não é uma coisa que acontece numa cultura e numa outra cultura. Isso é um modo de ser. É um modo como nós estamos sendo sempre no nosso dia a dia. Não importa de que cultura você faz parte. Não importa se você está dentro de um movimento de massas ou se você está lutando contra um movimento de massa. Você pode... sei lá, você está no nazismo, na sociedade nazista alemã, e você é uma pessoa contra o nazismo e você está lutando contra o nazismo. Você ainda está no agente. Você ainda tem o seu dia a dia. Você ainda vive na cotidianidade. Então não é isso. Não é uma análise cultural. Todos nós, no nosso dia a dia, não importa se você está dentro de um movimento de massa, se você está fora de um movimento de massa, se você está lutando contra um movimento de massa, no seu dia a dia, na sua lida cotidiana, você está dentro da ditadura do agente. Não importa o que você está fazendo. Né? Se você vive o seu dia a dia, você está no agente. Então o agente não é só uma questão cultural. Não é só como se você estivesse num movimento de massa. É muito importante isso. Né? Eu espero que vocês tenham entendido essa questão. Agora, entendido isso, nós vamos analisar, junto com o Heidegger, como o Dasein se encontra no seu dia a dia. E o Heidegger vai falar que existem vamos dizer assim, três características, três modos existenciais que caracterizam o nosso dia a dia, o Dasein cotidiano. São três. O falatório, que a gente vai estudar hoje no parágrafo 35, a curiosidade, que a gente vai estudar ainda hoje no parágrafo 36, e no parágrafo 37, a ambiguidade. Eu esqueci de dizer, esses vídeos eu não estava postando de maneira regular. A partir deste vídeo, os vídeos sobre leitura de Ser e Tempo serão postados todo dia 15 do mês. Então, mensalmente, eu vou postar um novo vídeo sobre leitura de Ser e Tempo. A gente vai lendo 2 parágrafos de cada vez. Então, se você quer acompanhar os vídeos, dá até para você ler. Né? Você pode pegar aí Ser e Tempo, se você encontrar na internet ou comprar, alguma coisa assim. Você pode pegar o livro, ler os 2 parágrafos. Você tem um mês exato para ler, antes do próximo vídeo sair, se você quiser acompanhar também. Né? Eu também não sei se você já está acompanhando, não importa. Se você está acompanhando depois ou fora de ordem, alguma coisa assim, também não importa. Mas só para dizer que eu vou estar postando esses vídeos de leitura de Ser e Tempo aqui no meu canal todo dia 15 do mês. Né? Vou tentar pelo menos fazer isso a partir deste mês. Então todo dia 15, novo vídeo sobre Ser e Tempo. Além de outras séries que se vocês quiserem acompanhar no canal, tem de psicologia, tem de teologia, tem série mensal sobre temas variados. Então eu peço aí para você que se inscreva no canal, ative o sininho, que tem vídeo sobre vários assuntos que você pode se interessar. Mas aqui vamos, então, adentrar no parágrafo 35 e falar um pouco do falatório. A palavra falatório
ela pode ser um pouco complexa, né? Porque a palavra falatório, ela traz a ideia de tagarelice. Então, no primeiro momento, quando a gente lê essa palavra, alguns traduzem falação também, mas quando a gente lê essa palavra, às vezes a gente pensa que é uma tagarelice, no sentido assim, da pessoa ficar falando blá, 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 blá. Tem até uma música, né? It's blá, 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 blá. Tipo assim, o que a pessoa fala é só blá, 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 blá. Né? Às vezes a gente pode pensar que é isso, que isso seria, então, falatório. A gente poderia pensar, então, o Dasein no seu cotidiano, ele seria uma pessoa tagarela, que só fica falando blá, 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 blá. Essa é uma forma equivocada de entender a questão. Por quê? De novo, a gente não está falando de moral, a gente não está analisando questões culturais, a gente não está fazendo uma análise psicológica. Não é isso. Ser Tempo é uma obra de ontologia. Ela quer entender o modo de ser, o modo como o Dasein está sendo no seu dia a dia. Não é sobre um comportamento específico. Não é sobre ser tagarela. Né? Não é sobre ficar falando blá, blá, blá e não falar nada, né? É igual aquelas pessoas que falam e no final não estão falando nada. Não é isso. Embora esse fenômeno pode ter alguma relação com o que a gente vai chamar de falatório aqui, não é exatamente isso que o Heidegger está chamando de falatório. Para a gente entender o que o Heidegger está chamando de falatório, a gente precisa, né, analisar aqui o texto. O texto fala assim, a expressão falatório não deve ser aqui empregada numa acepção pejorativa. Ou seja, não tem nada de tagarela ali, no sentido negativo. Você é tagarela, você fala demais, você fala e não fala nada, sua fala é vazia, sua fala é superficial. Não é isso, não é juízo moral. Tirem qualquer noção de moralidade da cabeça de vocês. E aí o Heidegger prossegue. Falatório significa terminologicamente, aqui essa expressão terminologicamente é importante porque o Heidegger está preocupado com a etimologia das palavras. Então Heidegger, quando ele usa uma palavra, ele está preocupado com o sentido etimológico dela. Como a gente está lendo em português, né, e eu não sei alemão, eu não tenho como fazer uma análise etimológica do termo gered, né, que eu acho que fala gered, né, que é o termo que significa falatório. Mas é importante sempre a gente ter em mente que quando o Heidegger usa uma palavra, ele está muito preocupado com o sentido dessa palavra, não no seu dia a dia, não no jeito que as pessoas usam usualmente, mas no sentido etimológico. E aí, como eu não sei alemão, vou deixar que o próprio Heidegger, né, vai explicar pra gente qual que seria esse sentido terminológico da palavra. Ele vai falar assim, ela significa terminologicamente um fenômeno positivo, que constitui um modo de ser, do entender e interpretar do Dasein cotidiano. Olha, então Heidegger aqui falou pra gente que o falatório tem a ver com compreensão, entender, e interpretar. Interpretação ou interpretidade, né? O que é? Vamos entender aqui. Nós já analisamos isso nos vídeos anteriores. O Dasein, ele tem uma compreensão, mas na verdade ele tem uma disposição afetiva, uma compreensão e uma interpretação. Vamos cada um. Disposição afetiva. Todos nós nos encontramos situados no mundo numa dada tonalidade afetiva. A gente está triste, a gente está alegre, a gente está tranquilo, a gente está deprimido. A gente sempre se encontra no mundo numa dada disposição afetiva. Nós estamos dispostos no mundo numa dada disposição afetiva. Segundo ponto, né? Que é a compreensão. O mundo sempre se abre para a gente num dado campo de sentido, num dado campo de significado. Aqui, por exemplo, eu estou aqui na cozinha, né, é como assim, fecha os olhos, abre os olhos, olha aqui, tudo aparece para mim. Tem um computador, né, tem um armário ali, tem um celular ali, tem as cadeiras, tem a mesa, tem o livro, tudo vai aparecendo para mim num campo de significado. É um campo de significado que se abre, isso que é compreensão. O Dasein, ele sempre se encontra posicionado diante de um mundo que se abre para ele numa dada significatividade, numa trama de significados. A questão da trama de significados é muito importante ter ela em mente. Por que é importante ter essa questão da trama de significados em mente? Por que é o significado? Na tradição filosófica clássica, o significado estava relacionado com representação. Então, por exemplo, eu, Sankey, olho para esse copo com refrigerante. E aí, para a visão tradicional, eu vejo o copo, percebo o copo. Então, ele vem aqui nos meus sentidos. É impresso nos meus sentidos o fantasma, como a Jaqueline chamava. Ou a gente pode usar uma impressão dos sentidos, né? Há uma impressão aqui na minha retina. Depois, lá no lobo occipital, se a gente for usar a linguagem hoje neurológica, vai ter uma imagem do copo, né? Uma representação do copo. E a partir dessa representação, a partir da identificação dessa representação, eu vou fazer o quê? Eu vou abstrair da representação aquilo que nela é essencial.
aquilo que todos os copos compartilham entre si. E aí eu posso classificar e identificar. Isto é um copo. Eu dou um significado para isso, copo. Então é assim que funciona para a teoria tradicional. Por exemplo, se eu vejo um triângulo, então aqui um triângulo, né, eu vou ver a imagem vai ser gravada aqui na minha retina, vai passar ali para o meu cérebro, e aí eu vou olhar para a imagem e vou tirar dela o que é específico. Por exemplo, é um triângulo colorido, é um triângulo equilátero, isósceles, é um triângulo grande, pequeno. Essas características secundárias eu vou deixar elas de lado e vou focar no que é essencial no triângulo. Ele tem 3 lados. Quando eu identifico isso que é essencial no triângulo, ele tem 3 lados, que é universal, todo triângulo tem, ou seja, não diz respeito a um triângulo concreto específico, e eu dou um significado. O Heidegger vai falar que não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. O Heidegger vai dizer que o mundo já é significado. O mundo já se abre pra gente como um todo de significado. Tá aqui o copo, tá aqui o livro, tá aqui a mesa, tá tudo aparecendo pra mim com sentido, com significado já tá dado. O significado está posto. O significado não é uma abstração da razão pela representação. Antes de você representar, antes de você teorizar, antes de você construir qualquer ideia na sua cabeça, o significado já está se mostrando. O significado é aparecimento. O significado é fenomenológico. Aquilo que aparece como significado, com sentido. E aquilo que aparece já aparece carregando um sentido, antes de você teorizar. Isso que a gente entende como uma parte da compreensão. E a gente tem a interpretação, né, que eu posso articular isso discursivamente por meio da linguagem. Então, é importante ter em mente que o falatório tem a ver com isso. O Heidegger está querendo dizer que o falatório tem a ver com essa coisa de o mundo se abrir para nós como um todo de significados, que já estão dados, que já estão colocados. E o que é o falatório? O falatório é simplesmente eu me apropriar desses significados e repeti-los. É isso que é o falatório. Entendam o que é falatório. Falatório não é tagarelice. Falatório não é ficar repetindo. Quer dizer, depois a gente chegar nessa parte de repetição. Falatório não é ficar falando blá 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 blá. Não é ficar falando coisas vazias. Não é ficar falando. Falatório é simplesmente o fato de que nós repetimos aquilo que já está colocado pra gente. Então o que é o falatório? Falatório é repetir e passar adiante o que o outro nos disse. Só isso. Isso é o falatório. Então, assim, eu já nasci nesse mundo. A gente repete o que o mundo está colocado pra gente. A gente simplesmente repete. A gente simplesmente diz o que já foi dito. A gente simplesmente fala o que já foi falado. É só isso. Isso é o falatório. É assim que a gente vive no nosso dia a dia. A gente acorda de manhã, a mãe vai conversar com minha mãe vai conversar comigo. Ela, olha, filho, estuda pra você ter um bom futuro. Ela tá só repetindo o que todo mundo fala. O que já tá colocado. É o significado que já está colocado. É só isso, a gente repete o que já está posto. Porque a gente já nasce num mundo que é um mundo de linguagem. Antes da gente nascer, as coisas já estavam colocadas no mundo. O que você fala, o que você pensa, o que você expressa, geralmente já foi expressado. Já foi dito. Você simplesmente está passando adiante o que já foi colocado para você. É claro que as coisas mudam. Né? Não é uma repetição simplesmente no sentido da repetição que nada muda. Tem um livro do Deleuze, né, que chama Diferença e Repetição, que ele fala, né, que a repetição ela também inclui a diferença. Então a repetição também muda alguma coisa. Mas é importante ter em mente que a gente, praticamente o que a gente fala, o que a gente expressa, o que a gente diz já foi dito. A gente está só passando adiante. A gente está só repetindo o que já está colocado. Isso que é o falatório. A gente está só repetindo o que já falaram pra gente, o que já colocaram pra gente. É assim que a gente vive. É essa repetição e passar adiante que o Heidegger chama de falatório. Esse é o discurso do ser cotidiano. São dizeres dispersos, distrativos, que são colocados aí pra gente. Né? Ó, o falatório, tem um estudioso do Heidegger muito importante, que é o Casanova, né? Marcos Casanova. Ele fala assim, o falatório não tem a ver, principalmente, com o esvaziamento da linguagem. Como eu falei, essa fica falando blá, 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 blá. Nem com a falta de profundidade dos discursos, mas com ser um fato já encerrado, fechado, concluído, sedimentado. O que isso quer dizer? Que a gente é fechado porque no sentido assim, a gente só repete o que já está colocado. Então é o que já está posto. Né? Está posto um conjunto de significados numa linguagem colocada,
um sentido, um campo de sentido, de significado que já está posto. A gente só passa isso adiante. E é sedimentado. Essa noção de sedimentado é muito importante. Porque, como eu disse, o significado até muda. Mas ao longo da história da humanidade, é tipo entulho, né? Ou tipo sedimentação geológica, sabe? Então, assim, sei lá, vamos pensar na sociedade ocidental, né? Desde Aristóteles foi colocado... Vamos pensar na história da filosofia. Aristóteles colocou um tijolinho, Platão colocou um tijolinho, Aristóteles colocou um tijolinho, depois você passa na Idade Média, Agostinho colocou tijolinho, Tomás de Aquino, depois foi na Idade Moderna, Descartes, Spinoza, Leibniz, foi todo mundo colocando discurso sobre discurso, sobre discurso, sobre discurso, sobre discurso, sobre discurso. Isso vira o quê? Uma sedimentação. É a tradição do pensamento. Tradição também da vida, da história da humanidade, ideias, vão se repetindo, vão se colocando uma em cima da outra, pai passa para filho, filho passa para neto, neto passa para bisneto, e a gente vai passando ideias. Isso cria uma tradição de ideias. E aí, quando a gente já nasce, já está posto isso daí. Já tem uma tradição de pensamento, de ideias, de concepções, de significados que já está colocado. E o que a gente vai fazer? A gente vai repetir e passar adiante. Isso é falatório. A gente nasceu numa cultura, numa sociedade, num mundo com significado, com sentidos, com concepções, com ideias, com pensamentos, com interpretações. O que a gente faz? A gente simplesmente recebe e repete e repassa. Esse é o falatório. Então, o Dasein está de imediato e dentro de certos limites, constantemente entregue a esse ser do interpretado. Este regula e divide as possibilidades do entender mediano e do correspondente encontrar-se. Encontrar-se aqui é a disposição afetiva, né? Isso determina... Por que é importante a gente ter em mente? O Heidegger, ele não acredita que nós temos uma natureza. Uma natureza como se fosse um destino. Tem muitas concepções que é como assim, a gente tem uma natureza que nos determina. O Heidegger não tem essa ideia. A gente não está determinado por nada, nenhum destino biológico, social, político, histórico. Não existe isso. No entanto, por mais que a gente não tenha uma natureza como destino, nós já nascemos no mundo que já está dado ao mesmo tempo. Então, esse mundo que já está dado, por mais que não seja um destino, ele meio que regula a nossa vida cotidiana. Ele meio que normatiza a nossa vida. Ele meio que nos limita. Ele meio que nos coloca dentro de uma coisa, de uma regra, de um modo de ser. Você tem que funcionar assim, você tem que pensar assim, você tem que agir assim. Você tem que acordar de manhã, você tem que trabalhar, senão você vai passar fome, vai morrer. Então a gente vive a nossa vida porque já está colocado pra gente alguma coisa. Não é um destino, mas é uma coisa que normaliza, que regula as nossas possibilidades. E aí o Heidegger fala: o entendimento, já assim depositado no ser expresso, concerne tanto ao ser descoberto do ente tal como é cada vez alcançado ou transmitido, quanto ao correspondente entendimento de ser, e às vezes, e às possibilidades e aos horizontes disponíveis para ulterior interpretação e articulação conceitual. Então, todas as nossas compreensões e interpretações, elas vão sendo reguladas, as possibilidades, os nossos horizontes, por isso que já está dado. E aí o Heidegger fala, né? O discurso que se expressa é comunicação. Sua tendência de ser consiste em pretender que o ouvinte participe do ser aberto por aquilo sobre o que se discorre. Então, uma comunicação há um passar adiante desse conjunto de interpretações que já está dado. E aí eu vou dizer de novo para reforçar. O falatório, ele não deve ser entendido de forma depreciativa. Não é um juízo moral. Pois o falatório constitui a inteligibilidade, mesmo que desenraizada, e a maneira pela qual o Dasein sempre lançado em um mundo pode se orientar a partir das significações já oferecidas acerca dos entes e de si mesmo. Imagina, de novo, aquela coisa da cama. Imagina você acorda de manhã no vazio. Não tem como, né? Aí a vida vai ser uma angústia completa. Mas a gente está num mundo de linguagem, a gente está num mundo que tem significações colocadas, e é assim que a gente vive. Isso não é um juízo moral, isso não é uma condenação. Isso é muito importante de ser colocado. E aí o Heidegger vai dizer assim, que é importante a gente ter em mente também, que o falatório ele envolve duas coisas, difusão e repetição. Né? Então é igual eu falei, você repete o que já foi colocado para você e você difunde isso, você passa adiante. Outro ponto importante, o falatório não diz respeito só à repetição oral. Então eu não passo adiante só falando. Né? Não é só quando eu digo pro meu filho, você tem que trabalhar para você ganhar dinheiro, para você viver sua vida. Nananã. É também quando eu escrevo.
Por isso que eu dei o exemplo da história do pensamento filosófico. Isso que está escrito também constitui um falatório, porque é um repetir e um passar adiante. Então, o falatório envolve não só a repetição oral, mas também a escrivinhação. E essa escrivinhação também tem a ver com o lido por cima. Né? Eu simplesmente leio e repasso o que está colocado. Eu não leio no sentido crítico, de questionar, de duvidar, de pensar, de refletir. Não, eu simplesmente leio o capítulo, o significado e passo para frente. É isso que é importante ter em mente. É importante também dizer, né, que o falatório ele envolve um encobrimento, né, porque há essa questão da repetição do entulhamento. Então é como assim, ó, o que é originário, o sentido originário das coisas vai sendo deixado de lado, porque interpretações, falas, concepções, sentidos vão virando entulhos, sedimentos que encobrem isso. Envolve também um desenraizamento, que a gente chama que o Heidegger chama de sem solo. Né? O sem solo, ser dito e ser transmitido, acaba fazendo que o abrir se converta em um fechar. Então, essa falta de fundamento, né, de um enraizamento, por assim dizer, da linguagem, dos sentidos, dos significados, essa falta de enraizamento leva a um fechamento. Né? Dessa maneira, não retornado ao fundamento daquilo sobre o que discorre, o falatório é sempre um fechamento. Então, a gente já se afasta do fundamento originário. A gente se afasta do sentido existencial próprio e autêntico da vida, a gente se desenraiza disso, e a gente se perde nesse falatório, nesse conjunto de significados, e a gente se fecha, porque vira um sentido fechado. A gente se fecha a isso. Né? E aí, o Heidegger fala, muito aprendemos a conhecer imediatamente desse modo, não é pouco que nunca irá além de tal entendimento mediano. Infelizmente, né? O falatório, ele envolve essa questão da mediania. A gente viu isso também no impessoal. É como se nivelasse. Todo mundo pensa assim. Entende? Há um nivelamento das ideias. Todo mundo pensa que dentro dessa linha aqui, ó, dentro dessa, todo mundo mediano, todo mundo pensa assim, poucas pessoas vão além disso. E aí o Heidegger fala, nunca, olha que interessante, nunca há um Dasein que, intocado e incontaminado, cada vez por esse ser do interpretado, se instale diante da terra virgem de um mundo. É aquela coisa que eu dei o exemplo aqui, ele fala terra virgem de um mundo, mas eu dei o exemplo do vazio. Você não acorda de manhã e não tem nada. Não tem sentido nenhum, vazio. Não sei que você esteja num estado de angústia profunda. Mas tem um chão, tem uma cama, tem um teto, tem significados básicos, tem o que você é, sua identidade. Então a gente nunca está num vazio. Aqui, ó, o Dasein nunca está numa terra virgem de um mundo em si, a fim de somente então contemplar o que lhe vem de encontro. O domínio do público. Público é o discurso de todo mundo, do agente. Ser do interpretado já decidiu, inclusive, sobre as possibilidades. Como eu falei, essa publicidade, esse impessoal, isso que todo mundo fala, o que todo mundo pensa, o que todo mundo repete e repassa, isso limita as suas possibilidades como se fosse uma natureza. Mas não uma natureza que é um destino, mas uma coisa que normaliza, que regula as suas possibilidades. Inclusive, sobre as possibilidades, até do que você sente, de como você está colocado e disposto no mundo, né, das possibilidades do ser do estado de ânimo. Isto é, sobre o modo fundamental de como o Dasein se deixa afetar pelo mundo. O seu modo de ser afetado pelo mundo está regulado por isso que já está dado. A gente, aqui de novo, impessoal, a gente delineia por antecipação, ou seja, antes de tudo, já está colocado isso. O encontrar-se, determinando o que se vê e como se vê. Então, essa linguagem, esse conjunto de significados que já está dado, ele determina como você se encontra, como você se sente, o que você vê e como você vê isso. Olha que interessante isso, né? O falatório que fecha o modo que foi caracterizado, é o modo de ser do desenraizado do entendimento do Dasein, sem solo, sem fundamento no originário. Espero que vocês tenham entendido. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma questão importante sobre o falatório. Acho que é só isso sobre o falatório. Não tem mais algo que eu queira falar. Agora a gente vai falar do segundo ponto, né, do parágrafo 36, que é a curiosidade. Então vamos lá falar um pouco sobre a questão da curiosidade. De novo, a gente tem que ter em mente que a gente não está fazendo uma análise moral. Isso é muito importante. Até porque curiosidade é um termo vago, né? Às vezes algumas pessoas usam em sentido pejorativo, né?
Quando a gente fala assim, curiosidade matou o gato. Você é tão curioso, para de ser curioso. Curiosidade mata o gato. Mas também a gente usa às vezes em sentido positivo. Quando a gente fala, nossa, você é curioso por conhecimento, você se interessa pelos assuntos, você tem curiosidade de buscar saber mais. A gente precisa já afastar esses dois sentidos de curioso, tanto o sentido positivo quanto o sentido negativo, porque aqui não é análise moral. Então não é curiosidade no sentido positivo nem no sentido pejorativo. Afinal de contas, o que é curiosidade? Vocês vão ver que a palavra não é tão interessante, curiosidade. Embora seja o termo usado, vocês vão entender mais ou menos o fenômeno, né? Eu vou explicando o fenômeno, vocês vão entender o que ele significa. Eu vou dar alguns exemplos, assim, pra gente começar a entender um pouco do que seria curiosidade. Talvez um termo legal que a gente poderia usar é a cobiça pelo novo. A avidez pelo novo. Eu vou dar exemplo de alguns comportamentos que a gente tem, né, que são interessantes. Por exemplo, quando eu entro no Facebook, ou quando eu entro no Instagram, vamos colocar aqui o Facebook. Ou o Twitter, né? Mas a gente vai mexendo, passando as coisas, a gente não se detém, por exemplo, a gente não olha para um post, se detém e fala assim, olha, eu vou refletir sobre esse post aqui. Não, a gente vai passando. E se tiver texto muito grande, a gente não dá, porque a gente não vai parar num post. A gente só quer que os posts vai passando. É engraçado que o post pode ter um texto de 100 caracteres, né? Então, vamos supor, um post que tem umas 500 palavras. A gente não vai parar e ler aquelas 500 palavras. A gente vai passar tantos posts, vários posts, passa 1000 posts. Mas parar para ler um post, 500 palavras, a gente não para. A gente quer passar 2 mil milhões de posts na nossa frente, assim, na nossa tela. A gente vai descendo, sem parar. Se deixa, a gente fica o dia inteiro fazendo isso. Mas a gente nunca se detém. Nunca se detém numa coisa. Isso é o que o Heidegger está chamando de curiosidade. Né? Que é não se deter em nada e só ir passando. Só que esse exemplo que eu dei é um exemplo de um comportamento concreto. Então, não é disso que o Heidegger está se preocupando aqui. Ele falou que ele está fazendo uma análise ontológica. Ou seja, ele não está fazendo uma análise cultural. Ele não está analisando o comportamento específico de pessoas que vão no Facebook e ficam passando coisas sem parar e sem se deter. Ele está falando de um modo de ser. O modo como nós estamos sendo no nosso dia a dia. Então, ao invés de pensar num comportamento específico, a gente vai pensar em como a gente vive no nosso dia a dia. E vocês vão ver por que o Heidegger chama isso de curiosidade. Qual que é a semelhança do passar as coisas no Facebook e não parar em nada? O que o Heidegger está chamando de curiosidade? Vamos lá. Ele está falando que no dia a dia, na nossa vida cotidiana, a gente vai pulando de uma coisa a outra sem se deter em nada. É isso. Você acorda de manhã, aí você toma café da manhã, aí você escova os dentes, aí você sai para trabalhar, né? Você pega o ônibus, você desce num ponto, você trabalha, você para almoçar, você almoça. Depois que você almoça, você sei lá, vamos supor, você leva seus filhos para a escola, depois você volta para o trabalho, você trabalha, aí você, depois que termina o trabalho, você passa na escola, pega os filhos, traz para casa, chega em casa, você prepara o jantar, você janta, e se for numa sexta-feira, talvez você ainda sai, você bebe com os amigos, depois você volta para casa, dorme, aí você acorda de manhã de novo, aí você vai... Entende? A gente vai pulando de coisa a coisa sem se deter em nada. A nossa vida ela é como se fosse um pular. A gente vai pulando de coisa em coisa. Essa é a nossa vida no cotidiano. E é isso que o Heidegger está chamando de curiosidade. Nós vamos ver ainda que essa curiosidade pode ser interrompida por alguma coisa que quebra esse ciclo. A gente viu, por exemplo, no caso dos utensílios, que é quando a gente dá atenção para o utensílio, quando ele quebra. Então, por exemplo, eu estou escrevendo um texto com uma caneta, de repente a caneta estoura, aí isso que eu estou fazendo automaticamente me interrompe, eu dou atenção para... Aí eu me detenho. Aí eu olho para a caneta, preciso consertar a caneta porque eu estou precisando escrever. Quando a gente está escrevendo, a gente não está preocupado na caneta, a gente não está preocupado com escrever, a gente está preocupado com o resultado da escrita. Eu estou preocupado com... estou escrevendo uma dissertação, digitando ali, eu estou preocupado com o que eu vou entregar, com o que vai ser o resultado final, com a tese que eu vou defender. Eu não estou preocupado com escrever-se em si mesmo. Eu não detenho na escrita em si mesma, eu detenho no total, no resultado final. Eu só me detenho no escrever em si mesmo se o meu computador der um pane, aí eu vou pensar,
como agora eu vou escrever? Aí eu me concentro, eu preciso fazer alguma coisa para eu conseguir escrever. Preciso me concentrar aqui para fazer isso aqui voltar a funcionar para eu poder digitar as coisas. Da mesma maneira que acontece com os objetos, conosco acontece algo semelhante. A nossa vida está correndo naturalmente, mas se alguma coisa quebrar isso, aí é a angústia. Depois a gente vai estudar isso mais para frente. Mas se alguma coisa interromper esse ciclo, né, alguma coisa, sei lá, não estava planejada no meu dia a dia, sei lá, recebi a notícia de que um parente morreu. Isso pode ser um interrompimento no ciclo da curiosidade. E aí, esses interrompimentos, eles são interessantes, porque eles vão fazer com que o Dasein se retraia um pouco desse cotidiano, o que a gente vai estudar mais pra frente, né, quando a gente for considerar, por exemplo, a questão da angústia e questões nesse sentido. Mas pensando aqui, a curiosidade, o que ela é? Vamos aqui voltar para o livro. A curiosidade é a tendência impessoal, ou seja, do agente, a gente está pensando aqui no Dasein cotidiano, de saltar, ou seja, saltar, igual eu falei, acorda de manhã, toma café, vai para o trabalho, nananã, de saltar de novidade em novidade sem se deter em nada. É um ver superficial que não atinge a compreensão profunda do que se vê. Né? Não há um aprofundamento. O falatório tem a ver mais com a boca, né? Com falar, repetir e repassar, e com escrever também. Já a curiosidade tem mais a ver com o ver. A gente vai vendo as coisas, tudo acontecendo, e a gente não se detém em nada. E aí o Heidegger, ele vai citar o Agostinho sobre essa coisa da gente não se deter na nossa visão. Ele vai citar o Agostinho, um texto do Agostinho que está nas Confissões. Isso, acho que nas Confissões. Agora eu só não sei exatamente. Aqui, Confissões, capítulo 10, livro 10, capítulo 35. Mas de qualquer modo, o Heidegger diz assim, o Agostinho, né, o Heidegger estando Agostinho diz assim: pois ver pertence propriamente aos olhos. Desde que aplicamos essa palavra aos demais sentidos, quando os exercitamos na busca do conhecimento. Pois não dizemos, ouça como brilha, cheire como brilha, deguste como brilha, pois tudo isso é dito no sentido do ser visto. E, no entanto, não dizemos apenas, veja como brilha, o que só os olhos podem perceber, mas também veja como soa, veja como cheira, veja como é o gosto, veja como é duro. E assim a experiência geral dos sentidos é denominada concupiscência dos olhos. Porque da função de ver, em que os olhos detêm a proeminência, os outros sentidos, por similitude, tomam posse, sempre que procuram qualquer conhecimento. O que o Heidegger quer dizer? O que o Agostinho quer dizer com isso? O Agostinho está tentando pensar naquele texto bíblico, acho que está em 1 João, não sei se é capítulo 5, 3, esqueci o capítulo exato, mas em 1 João tem um texto que fala sobre a concupiscência dos olhos. Né? E o autor do texto ele não está falando só da concupiscência dos olhos, pode ser também do respirar, sentir um cheiro tentador, um som tentador, alguma coisa tátil, um desejo tentador. Por que ele usa olhos para tudo isso? Para todos esses tipos de concupiscência, ele chama só de olhos, porque a visão ela tem sido considerada no pensamento como o órgão mais importante do ser humano. A visão, assim, parece que é o mais importante para a gente, assim, no sentido dos sentidos, né? Onde a gente recebe o mundo, por assim dizer. Então, por associação, a visão ela foi considerada como representativa de todos os sentidos. Por isso que eu falo, veja como isso soa, veja como isso cheira, veja como... A gente usa veja para qualquer coisa, não só para os olhos. Então, o Heidegger, quando ele fala que a curiosidade está relacionada com a visão, não é só a visão dos olhos, é a visão como um todo. E muito texto assim, filosófico, o termo visão, visar alguma coisa, ver alguma coisa, vai ser usado nesse sentido mais amplo para se referir aos vários sentidos. O Heidegger também cita que, acho que a primeira frase, né, da metafísica do Aristóteles, que fala assim, todo ser humano, por natureza, deseja o conhecimento. E ele vai citar também outro texto que diz assim, pois pensar e ser são o mesmo. Então o Heidegger está aqui colocando que nós temos uma busca incessante pelo conhecimento e que essa busca de ver, de conhecer, de saber, de aprender vai caracterizando o ser humano, é característico do ser humano. Só que a maneira como a gente vai vendo as coisas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é sem se deter em nada. A gente não se detém em nada.
E aí o Heidegger vai falar que essa curiosidade ela é caracterizada por 3 momentos constitutivos. O primeiro ele vai chamar de impermanência, o segundo ele vai chamar de dispersão e o terceiro de desamparo. Essa impermanência, dispersão e desamparo, elas já tem alguma coisa no falatório. A gente tem uma fala que está muito relacionada com essa questão de uma fala dispersa, né, que desenraizada, como a gente trabalhou também, sem fundamento e sem permanência. Aqui a gente vai falar isso mais relacionado à questão da curiosidade. E aí o Heidegger vai chamar, então aqui, são 3 características: impermanência, dispersão e desamparo. A impermanência é a avidez na busca do novo, é o não se deter em nada, como a gente já considerou. A dispersão é o desinteresse em se deixar levar pela admiração até o que lhe é realmente incompreendido. A gente não compreende nada, a gente só se deixa levar e a gente não está interessado em nada, a gente está disperso, ou seja, é o não se aprofundar em nada. E a gente tem o desamparo, que acabamos por nos desenraizar do solo próprio. É o ser irrequieto, é achar-se em toda parte, mas não encontrar-se em parte alguma. Porque quando você... Pensa naquele exemplo do Facebook, você está passando várias coisas no Facebook, você pode pensar, olha o tanto de coisa que eu estou aqui me ocupando. Mas você não está ocupando com nada. Você não está se detendo em nada. Percebe o quanto isso é vazio, né? Por assim dizer? Porque você pega uma pessoa que está no Facebook, está ali passando post por post, por post, por post, por post, por post. E no final das contas, ela não está vendo post nenhum. Porque ela não está se detendo em nada. Ela tem uma ilusão de que a vida dela está preenchida. Porque ela está post, 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 post. Mas não tem post nenhum. Porque ela não para em nada. Ela não deteu-se em nenhum post. Isso do post é a vida. Você acorda de manhã, vai trabalhar, faz isso, faz aquilo, faz essa tarefa, faz aquilo outro, trabalha, bebe, dorme, come. Olha o tanto de coisa que você está fazendo. Mas na verdade você não está fazendo nada. Porque você não se detém em nada do que você faz. É isso que é o design cotidiano. É um completo vazio, é nada, é um desamparo. É um desamparo. É você parar e olhar para a sua vida e falar assim, eu faço 1001 coisas no meu dia. Mas você não está fazendo nada. Porque você não se detém em nada. Sua vida é só ficar saltando de tarefa em tarefa, em tarefa, em tarefa. E na verdade você não está fazendo nada da sua vida. Nada. Você tem uma ilusão de que sua vida está preenchida. Porque quanto mais coisa você faz, mais você acha que sua vida está preenchida. Será que tem aquelas pessoas que preenchem a vida de um monte de coisa? Tem gente que faz isso até para os filhos. Coloca o filho na natação, coloca o filho no inglês, coloca o filho não sei no quê. Enche o filho de um monte de coisa para ele fazer. E acha que ele está assim preenchendo a vida do filho. Ou que ele está preenchendo a própria vida. Mas isso é um completo vazio. Porque você está só simplesmente saltando de coisa em coisa. Sem se deter em nada. Por isso que o Heidegger fala que a curiosidade acha-se em toda parte. Porque você se preencheu com um monte de coisa. Mas, na verdade, ela não está em parte alguma. Isso não é um juízo moral. Isso é como a gente vai vivendo no nosso dia a dia. Mas isso gera reflexões existenciais na gente. Então, assim... Eu acho que vocês entenderam. Assim, a curiosidade e o falatório eles estão entrelaçados, né? Que vocês podem ter percebido. Que é a mesma coisa, assim, só que aspectos diferentes do mesmo fenômeno, né? A gente repete, faz o que todo mundo já mandou a gente fazer, que já está colocado pra gente, e por isso também a gente vai pulando de atividade em tarefa, em tarefa, em tarefa, e por isso que as duas coisas estão correlacionadas. Por isso que o Heidegger fala, a curiosidade é aquela para a qual nada está fechado, o que também é o falatório, que na verdade é o falatório, né? A curiosidade para a qual nada está fechado, tudo é pulando, 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 e o falatório para o qual nada fica. Então nada fica também é do curiosidade, mas também é do falatório, né? Então, assim, a curiosidade e o falatório eles estão correlacionados. O ser em toda parte e em nenhuma caracteriza a curiosidade e está entregue ao falatório. E aí o Heidegger fala assim que a curiosidade e o falatório eles dão ao Dasein a sensação de uma garantia de uma vida pretensamente vivida. É o que eu falei. Você faz o que todo mundo já mandou você fazer, repassa o que está já colocado, você vive pulando de atividade em atividade, vivendo sua vida. Isso dá uma ilusão de que sua vida está preenchida, de que você está com coisas para fazer, de que você está seguindo o fluxo da vida que você está vivendo. Mas, na verdade, você não está vivendo. Você está num completo vazio. Você não está se detendo em nada.
você só está repetindo e repassando o que já está colocado. Essa é uma vida pretensamente vivida. É isso que o falatório e a curiosidade dão. Eles dão a impressão, a ilusão de uma vida preenchida. Mas é uma vida vazia. Claro que isso não é uma crítica moral, novamente, é simplesmente uma descrição de como a gente está sendo no nosso cotidiano. No próximo vídeo, a gente vai considerar a questão da ambiguidade. E também a gente vai considerar o próximo parágrafo depois da ambiguidade. Só conferir aqui qual é, que será no próximo dia 15, né? 15 de dezembro. Como eu disse para vocês, agora os vídeos serão postados todos os dias 15 e a gente vai trabalhar de 2 em 2 parágrafos. Então, né, hoje a gente trabalhou o 35 e o 36 e no próximo vídeo a gente vai trabalhar o 37 e o 38. E no próximo vídeo a gente encerra o 5º capítulo. Né, eu já peço para você deixar o like no vídeo. Lembrem agora que os vídeos serão postados no meu canal, Bruno Sankey Principal, agora, a partir de agora. Então se inscrevam e ativem o sininho nesse novo canal aqui, né, para vocês acompanharem o vídeo. De toda forma, os vídeos anteriores foram postados em outros canais, no outro canal, eles vão estar na playlist. Então basta você ir na descrição, basta você ir no comentário fixado, clicar no link da playlist para você acompanhar os vídeos anteriores e continuar acompanhando essa série, porque eu vou passando para a playlist. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É claro que esses vídeos são um pouco longos, né, já que a gente está lendo sem tempo, explicando parágrafo por parágrafo, então demora tempo, é um livro complexo, né, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até porque é difícil achar vídeos que expliquem ser tempo, né? Então eu não entendo o livro todo, o livro é muito difícil de entender, mas estou tentando passar uma explicação mais clara, mais fácil de entender, porque é difícil a gente achar um conteúdo para conseguir ler esse livro, né? Eu acho que todos nós que tentamos ler Ser em Tempo temos essa dificuldade de ler o livro e não conseguir achar um material que vai explicando pra gente o que está sendo dito, porque é uma linguagem muito difícil. E às vezes a gente acha livros ou vídeos explicando o livro, mas são vídeos muito difíceis de entender. Então eu estou tentando simplificar as coisas e eu estou estudando junto, né? Eu estou lendo, buscando. Para produzir esse vídeo aqui, eu leio o livro, eu faço pesquisas, leio artigos sobre, vejo vídeos sobre. Então, para conseguir explicar para vocês de um jeito mais fácil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.